Olá alunos, sejam bem-vindos aqui a mais essa aula de hoje. Aula que eu estou tratando sobre posições relativas de duas retas dentro da geometria analítica. Como o assunto é um pouco extenso, eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, tá? Hoje eu vou tratar mais de retas paralelas e na próxima aula sobre as retas perpendiculares. Meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Física e Matemática aqui no Japão, para quem não me conhece. E aproveito para convidar aí todos os estudantes que acharem o tema relevante e ainda não estiver inscrito, inscreve aí nesse canal, tá? E ao final da aula, se tiver gostado da didática, da maneira como foi exposta a aula, dá um like e também convide os amigos, ative o sininho aí para estar recebendo sempre minhas aulas. Beleza? Então vamos para a aula. Bem, no início aqui dessa aula eu quero fazer uma revisão aqui de alguns conceitos simples, mas que você precisa estar bem afiado aí nessa parte aqui. Então vamos lá. Qual a diferença entre retas paralelas distintas e retas paralelas coincidentes? Reta R e S são consideradas paralelas distintas quando as duas retas no mesmo plano, elas mantêm uma distância entre elas, sendo que em nenhum momento ela vai fazer interseção uma com a outra, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Enquanto nas retas paralelas coincidentes, elas são paralelas e ocupam o mesmo lugar no plano, né? Ou seja, uma está sobreposta à outra. Então, eu chamo então de retas paralelas coincidentes com esse símbolo aqui, tá, gente? Esse símbolo aqui é o símbolo de coincidência. Retas concorrentes, aí alguém pode falar assim, mas o professor está falando toda hora no mesmo plano. Sim, exatamente. Olha só, aqui você está vendo duas retas cruzarem e eu digo sempre, ressalto nesse momento, estão no mesmo plano. Por quê? Se elas não estiverem no mesmo plano, não são concorrentes. Aí a gente chama de retas reversas. Mas como assim, professor? Eu não entendi. Bom, vou fazer aqui um exemplo aqui, não sei se vai dar para ver. Olha só, se eu tiver duas retas concorrentes, você vai estar vendo assim, não é isso? E se eu mudar aqui a posição, você vai estar vendo de assim. Então, você percebe que elas são concorrentes. Agora, ela podia estar reversa, olha só. Ela podia estar assim. E se você olhar aqui, ó, como que você vai enxergar? Você vai enxergar ela concorrente, não vai? Então, por isso que eu tenho que falar. No papel, eu tenho que estar escrevendo sempre que está no mesmo plano. Porque aqui, ó, essa reta aqui está nesse plano, enquanto essa aqui está no outro plano. Tá? Ó, essa aqui está nesse plano e esse aqui está nesse plano aqui. Entenderam? Então é isso que vai acontecer na ausência de eu falar mesmo plano. O mesmo caso acontece quando as retas são concorrentes e perpendiculares. Bom, quando você encontrar com duas retas na mesma condição do anterior, que retas concorrentes, mas elas concorrem fazendo 90 graus, tá? Então, quando uma reta faz 90 graus, assim, tá? Então, são retas concorrentes, sim, são retas concorrentes, mas com um nome especial, são perpendiculares, também no mesmo plano. Entendido essa parte, gente, tá? Então, agora que vocês já entenderam, nós vamos partir, então, para as retas paralelas, tá? Então, vamos lá para a aula de retas paralelas. Bom, então, gente, nós vamos fazer a análise, primeiramente, das retas paralelas. Como é que eu faço essa análise? Eu tenho dois jeitos de fazer, tá? A primeira observação será pela ótica da equação geral da reta, como está aqui o caso exposto. E um segundo caso, daqui a pouco a gente vai ver, é pela ótica da equação reduzida da reta. Então, quando você se deparar com duas equações de reta, do jeito que está aqui, na forma geral, você pode fazer ou partindo do R para o S, ou do S para o R, tanto faz. Então, aqui você pode fazer o seguinte, pega o coeficiente de 1 do x, seria o A1, divide pelo A2, igual a B1 sobre B2, ou seja, o coeficiente do y de um e sobre o outro. Se você fosse começar pelo S, aí tinha que ser A2 sobre A1, igual a B2 sobre B1. Bem, eu estou supondo que as duas são paralelas. Por quê? Se não forem iguais, elas não são paralelas. Entendido, gente? Quando você dividir o coeficiente do x de uma reta pelo coeficiente do x da outra reta, e se essa fração for equivalente à fração formada pelo coeficiente do y na mesma ordem, do B1 sobre B2, então elas são paralelas. Você pode cravar que ambas são paralelas. Eu vou escrever paralelas com esse símbolozinho aqui, tá? Paralelas. Beleza? Então, entender? Então, a condição de paralelismo basta isso daqui.
não tem mais nada, tá, gente? Precisa ser necessariamente igual os dois valores? Não, não precisa. Se forem iguais, tranquilo. Se B1 é igual a B2 e A1 é igual a 2, a fração vai equivaler, então ambas são paralelas. Mas não precisa ser exatamente o mesmo valor. A relação é que tem que ser igual, beleza? Então, bom, agora, dentro do paralelismo, eu tenho como identificar se elas são coincidentes ou não. Então, olha só, se você pegar os dois coeficientes livres, né, que é o C1 e o C2, se você dividir o C1 pelo C2, e se por acaso ela for igual a qualquer uma dessas relações aqui, for igual a A1 sobre A2, ou igual a B1 sobre B2, então elas são paralelas. Eu vou escrever paralelas sempre assim, tá? É um símbolozinho que o pessoal costuma usar. Paralelas coincidentes, tá? Ou seja, uma sobrepõe a outra no mesmo plano. Agora, se a relação C1 sobre C2 for diferente de A1 sobre A2, mas o A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2, então toma cuidado aqui, tá? Esses dois tem que ser igual para ser paralelo. Então, se o C1 e o C2 for diferente desses dois aqui, então elas são paralelas distintas. Entendido até aqui, gente? Entenderam, né? Então vamos fazer agora um exercício numérico, né, para vocês visualizarem melhor isso aqui. Bom, então vamos analisar aqui as duas primeiras retas R e S, só para ver. É claro que eu não vou fazer toda a análise aqui conforme o exercício está pedindo, senão não vai dar tempo. Vamos pegar só alguns casos aqui para a gente checar e o restante vocês fazem aí para treinar, beleza? E depois eu respondo se está certo ou não. Então, vamos pegar R e S. R e S. Então, 2 sobre 3 e menos 1 sobre menos 6. Não dá para simplificar? Não dá para simplificar. Elas são iguais? Claro que não. Então, são diferentes. Então, elas não são paralelas. Então, já posso cravar que elas são concorrentes. Agora, se elas são concorrentes perpendiculares ou não, aí nós vamos ver isso na próxima aula. Então, aqui eu só posso cravar que elas são concorrentes. Vamos analisar aqui, então, o R e o V, sempre minúsculo, conforme vocês perceberam. Eu não estou copiando aqui de novo, porque dá para a gente perceber por aqui, tá? Ó, R e V. Então, 2 sobre 4, menos 1 sobre menos 2, 3 sobre 6. Agora observem aqui, toda fração, né, que vocês montarem e for possível simplificar, simplifiquem. Vai dar 1 sobre 2. Agora, cuidado aqui, ó, aqui não dá para simplificar, mas porém, menos 1 sobre menos 2 dá quanto? É positivo, não fica? Então eu já vou deixar aqui positivo os dois, porque menos dividido por menos vai dar mais. E aqui simplificando por 3 vai dar 1 sobre 2. Então observe que aqui, ó, aqui ficou igual, então já posso cravar, são paralelas. Como o C1 sobre C2 também deu igual, então R e V são paralelas coincidentes. Entenderam isso, né? Tranquilo. Agora vamos pegar aqui um caso, o S e o T, por exemplo. Então, ó, o S e o T, 3 sobre 1. Então vamos lá. 3 sobre 1, menos 6 sobre menos 2, menos 6 sobre menos 2. E o 3 sobre 3, ou melhor, 3 sobre 3. Bom, aqui não dá para simplificar, aqui dá, né? Por quanto? Por 2. Por 2 vai dar 3 sobre 1. Porém, menos dividido por menos vai dar quanto? Então eu posso escrever que é a mesma coisa que 3 sobre 1, né? A mesma coisa que 3 sobre 1. Então eu já posso cravar de cara que elas são paralelas, tá? Porque a primeira fração é igual à segunda fração. Agora vamos ver a terceira. 3 sobre 3, quanto vai dar? Vai dar 1. 1 aqui, certo? Então, ora, 3 sobre 1 é 3. Ele é igual a 1? Não, ele é diferente de 1. Então, essas duas retas, S e T, são paralelas distintas. Ok? Tranquilo, né, gente? Então, é assim que vocês vão analisar quando enfrentarem um exercício aí na forma geral. Agora, vamos analisar, um pouquinho mais complicado agora, sobre a forma da reduzida, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, então agora nós vamos fazer a análise, né, das retas, da posição das retas, sob a ótica da equação reduzida. Da reduzida, eu vou pegar o exemplo anterior, RS. Então, quando você vai fazer RS, vamos deixar as duas equações que está na forma geral na reduzida. Então, R na forma menos y
mais 3 igual a 0. Vamos isolar o y. Deixa o y do lado de cá, então vai ficar menos y igual a 2x passa para lá, vai ficar menos 2x. O mais 3 passa para lá, fica menos 3. Como aqui deu negativo no y, só por causa disso, tá? Aqui do lado de cá não tem importância, mas do lado de cá não pode ficar negativo. Então eu já multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, isso vai ficar positivo, então vai ficar y igual a 2x, aqui fica mais 3. Uma vez isolando o y, observe que o y, o coeficiente do y, nesse caso, tem que ser 1, tá? Digamos que aqui fosse 3y, então você teria que passar o 3 para cá dividindo. Então o y sempre tem que ficar sozinho na forma reduzida. Só lembrando aqui, o coeficiente que fica na frente do x, que é esse caso aqui, eu chamo de coeficiente angular. Isso é o mais importante coeficiente aqui na equação da reta. Eu vou chamar sempre nos exercícios de m, tá? M, só para identificar. O número ou o coeficiente que fica solto, que é independente de y e de x, você vai chamar de coeficiente linear. Eu vou nomear de H. Ah, mas por que H, gente? Podia ser qualquer letra, tá, gente? Estou nomeando aqui exatamente para facilitar. Agora, o M é adotado por muitos livros, muitas apostilas, então vamos deixar como M mesmo. Então, coeficiente angular e coeficiente linear. Vamos fazer a mesma coisa para o S. Então, 3x menos 6y mais 3 igual a 0. Como sempre, vamos isolar o y. Então vamos deixar aqui menos 6y igual a... O 3x passa para o lado de cá, fica menos 3x. E o mais 3 passa para cá, fica menos 3. O y deu negativo, então já de cara eu vou multiplicar por menos 1. Então aqui ficou positivo, ficou 6y igual a 3x mais 3, né? Porque aqui deu menos. Mas tem um 6 aqui. Então o 6 tem que passar para cá, dividindo todo mundo aqui. Então agora, para você isolar o y, então vai ficar y igual a 3x, o 6 vem para cá dividindo, mais 3 também para cá, tá? Poderia ser tudo numa fração única, mas vamos separar sempre na equação da reta para a gente poder identificar com facilidade o coeficiente angular e o coeficiente linear, beleza? Só que aqui dá para simplificar, então vamos simplificar. Então isso aqui vai ficar, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 2, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 2. Então isso aqui é a mesma coisa, vamos deixar mais clean aqui, né? Meio de x mais meio. Então esse cara aqui é o meu m, já vamos chamar de ms, né? Para a gente identificar ms e hs. Esse cara aqui vai ser meu mr e esse cara aqui vai ser o meu hr. Vocês perceberam que na questão da análise na forma geral, eu fiz a parte teórica primeiro. Agora aqui não, aqui eu fiz a parte numérica para vocês entenderem melhor, tá? A definição. Bom, e qual a condição de paralelismo no caso da equação reduzida? Bom, no caso da equação reduzida, quando o mr for igual a ms, de cara, se o HR for igual ao HS, além do M e o S forem iguais, são paralelas coincidentes. Lembrando, ó, isso aqui é a condição necessária para ser paralela, tá? Se não for, isso aqui morre, essa definição aqui. E se o HR for diferente de HS, então são paralelas distintas. Entenderam, gente? Então, claro, tem que ter essa condição primeiro, tá? Para valer essas duas de baixo aqui. Então, nesse caso aqui, o MR é igual a MS aqui? 2 é igual a meio? Não. Então, elas são... Então, no nosso caso aqui... Então, deixa eu ser bem claro aqui. Neste caso, a reta R e S são concorrentes. Entenderam, né? Porque a gente percebeu nesse exercício que o M é diferente do M do S. Ou seja, o MS é diferente do MS. Vamos já fazer o próximo caso, que aí vocês vão entender ainda melhor. No segundo caso aqui, eu vou pegar o R e o V, tá? Então, o R eu vou deixar aqui, nem apaguei para já aproveitar, né? Vamos fazer do V aqui, ó. Eu já vou fazer direto, tá, gente? Já que ele está aqui, então, isolar menos 2y igual a menos 4x, estou passando para lá, né? Menos 6. Multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar 2y igual a 4x
mais 6. Passando todo mundo para lá, então o 2 para lá vai ficar, olha só, se eu passar o 2 para cá dividindo, vai ficar 4 sobre 2, vai dar 2x. 6 dividido por 2 vai dar mais 3, certo? Então o meu MV deu quanto? Deu 2, certo? Aqui esse 2. E o meu HV deu 3. Agora vamos comparar? MR e MV são iguais? São. Então MR é igual a MV, porque é 2 e 2. Bom, então só aqui eu já cravo que eles são paralelas. Então R é paralela a V. Agora vamos comparar o H. HR é igual a HV. Opa! HR é igual a HV. Como eles são paralelas, então eles são paralelas coincidentes. Agora, gente, não basta ser só isso aqui igual para ser paralela coincidente, tá? A condição necessária para que os dois sejam paralelos é que o M de cada um seja igual. Então, não adiantava nada aqui ser igual e aqui se for diferente, já não seria paralelos. Ok? Guarde bem esse conceito aqui. E por último caso, agora vamos pegar as retas S e T. Então agora vamos analisar a reta S e a reta T. Bom, a reta S nós já tínhamos visto anteriormente, certo? Quanto que era o coeficiente, como era o coeficiente linear de S? Eu vou escrever direto aqui. Bom, então nós já tínhamos feito isso aqui anteriormente, né? No S. Então o MS é igual a meio e o HS é igual a meio também. E o T? O T, fazendo analogamente, eu já vou fazer direto aqui, tá, gente? Então, o Y do T, vou fazer direto aqui, então vai ficar Y igual a meio de X mais 3 sobre 2, certo? Ok, gente? O MT é igual a meio e o HT é igual a 3 sobre 2. Então, nesse caso, analisando, MS é igual a MT? Sim. MS é igual a MT. Então, são paralelas, certo? Paralelas. O HS é igual a HT? Não. HS é diferente de HT. Então, isso significa que elas são paralelas distintas. Então, resumindo, no caso de analisar a posição relativa de duas retas sob a forma reduzida, a única condição é a seguinte: se os coeficientes angulares forem iguais, são paralelas, se não, são concorrentes. Quando o coeficiente linear são iguais, são paralelas coincidentes. Se elas forem diferentes, são distintas. Esse é o conceito, então, de análise de duas retas sob a ótica da forma reduzida. Eu vou deixar aqui agora um quadro resumo que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem todo esse conceito que foi aplicado até agora. Ok? Então vamos lá. Bom, gente, então, para fechar aqui essa aula, eu vou deixar esse quadro resumo, que ele é autoexplicativo. Você olhando aqui, e quem assistiu essa aula toda vai entender com bastante facilidade. Qualquer dúvida é só me escrever, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Até.